FEB, Missões e Observadores Militares. Esse foi o tema do livro de Giovanni Lutfala, lançado na Casa de Cultura Ilza Campos Sati, em parceria com a Academia Manhuaçuense de Letras, numa noite muito especial. Presidente da Academia Manhuaçuense de Letras, Luiz Amorim, falando sobre esse lançamento de hoje. Com certeza, Theo. Nós tivemos hoje uma aula, né? Aliás, cada sessão nossa, graças a Deus, tem sido aulas muito valiosas para todos nós. A de hoje é a Vila da nossa história. Quantos não conhecem essa história? A gente se emociona, primeiro de ver a história do Brasil, e segundo de ver que pessoas da nossa cidade participaram dessa história, fizeram essa história. Isso é muito importante para nós. E mexe com nossos brios, não é isso mesmo? A gente precisa realmente ter mais patriotismo, ter mais ganância por esse país, tá certo? Ter mais vontade de lutar, de mudar esse país. Agora, para nós mudar o país, nós temos que mudar a nós mesmos. É isso que é a nossa mensagem de hoje. Vamos mudar, cada um de nós mudar. Se nós todos mudarmos, nós mudaremos esse país, com toda certeza. Giovanni, o que esse livro traz de mais importante, sobretudo que ele mexe com esse escritor? Olha, os meus livros têm uma característica que as minhas pesquisas são naquelas áreas que poucos autores deram atenção. E eu vou usar um termo aqui, eu não sei se eu tenho uma frase mineira, cada enxadada uma minhoca. Então a gente acha que já aconteceu 80 anos atrás e não vai aparecer nada de novo. Não, a gente pesquisa, aparecem coisas novas e tem aquela frase antiga: o povo que não conhece a sua história corre o risco de repeti-la. Isso é uma frase antiga e é verdadeira. Muitas vezes nós repetimos as piores coisas da história, não as melhores coisas, as piores coisas. Esse conflito da Ucrânia, que começou com a Rússia, foi muito interessante, as pessoas surpresas com determinados acontecimentos. Para quem já leu razoavelmente a respeito da Segunda Guerra Mundial, a gente vai encontrar muita explicação do que está ocorrendo hoje. Então não fica tão surpreso assim. Então a história ela não pode ser esquecida. Mesmo a história da nossa cidade, que aparentemente para muitos não tem importância nenhuma, as coisas não podem ser tratadas dessa maneira. O que você encontrou de especial que estava no esquecimento da própria história? Bem, esse livro, com o meu segundo livro e o primeiro, eu encontrei fatos históricos desconhecidos, acontecimentos desconhecidos dos pesquisadores. Eu citei aqui um caso, uma novidade para muitos aqui, que a nossa tropa na Segunda Guerra Mundial, ela não deveria ter sido enviada para a Itália. Eu falei rapidamente aqui, mas é uma história muito complicada. A tropa era esperada no norte da África para treinamento, para se equipar, para acostumar até com o tipo de ração que era servida às unidades dos Estados Unidos e às unidades francesas. E nossos soldados foram literalmente jogados no fronte italiano, e pouca gente sabia disso. Pouca gente sabia das missões dos observadores militares. São detalhes, nos meus 3 livros, eu fiz pesquisa nos Estados Unidos, consegui muito material inédito, o primeiro livro está esgotado. Eu sempre procurei aquilo que muitos não deram atenção. Até citei no começo da apresentação aqui que um leitor de um dos meus livros, ele falou: pô, você coloca fonte demais, você cita demais. Pô, tem que citar. Se eu estou falando um determinado tipo de coisa, de assunto, eu tenho que comprovar de onde que eu tirei aquilo ali. Muitas vezes que a gente ouve falar na tal da fake news, é exatamente a falta da seriedade na busca pela origem daquela notícia. Qual que é a verdade naquilo ali? Então eu sempre procurei, nos meus livros, utilizar fontes de arquivos. Isso é importante, fontes fidedignas. Essa história que eu ouvi falar, disseram, falaram isso, para mim não tem valor nenhum. Eu procuro encontrar a fonte para comprovar, pelo menos comprovar aquilo que muitos não conhecem. Então
é o que eu considero mais importante, é a pesquisa nos arquivos, arquivos fidedignos. Dr. Rogério Almeida também presente, momento especial para ele também, momento de emoções, né, nesse lançamento de hoje, né, Rogério? Com certeza, meu pai contava pra gente, quando a gente era pequeno, todas as coisas que aconteceu lá, muita coisa, né, muita coisa. E o Giovanni está esclarecendo por trás das coisas, tudo que aconteceu, essa parte toda, que a maioria das pessoas não sabe, acha que o pessoal foi lá passear. E realmente eles lutaram e correram perigo, bastante perigo. Presidente da Fundação Maçuense de Cultura, Celeste, está com a gente também. Emocionadíssima ela, que é uma cultura ambulante, né? Uma noite muito feliz, né? Porque nós temos aqui um maioaçuense, filho de uma grande amiga e colega de trabalho da Maria Albina Lutfala, o Giovanni Lutfala, tenente coronel, e para mim é simplesmente o Giovanni, encantador, né? Na exposição que ele faz. E foi muito válido saber que, como sempre, né, a gente já sabe que a história do Brasil é recheada de mentiras, e ele hoje desmistificou um tanto, né, de coisa que a gente acreditava ser de uma forma e é de outra completamente diferente com relação à Força Expedicionária Brasileira. A gente fica triste, né, percebendo que os nossos companheiros brasileiros sofreram tanto na guerra, coisas que não precisavam ter sofrido, como ficar ao relento, por exemplo, né? Mas a história tem que ser verdadeira, assim como ele está nos mostrando. Então, fico muito feliz porque, além de nós estarmos lançando, né, através da academia, um livro de um maioaçuense, nós estamos também resgatando um pouco da história de maioaçuenses que participaram da Força Expedicionária Brasileira. E hoje ele faz a promessa de escrever a história desses expedicionários, né? Deixar para nós também, muito bom. Secretário de Cultura e Desenvolvimento Social, Daniel Vieira, presente também no cerimonial. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Ver esse lançamento do livro do nosso amigo, posso dizer amigo, Giovanni Lutfala, no qual eu estendo, né, agradecimento a toda a família que eu conheço todos, a Dona Maria Albina, Fabiola, Michele, Marquinhos. Conheci muito o pai dele, seu Zé Lutfala, nós fomos vizinhos muitos anos. E ver o Giovanni aqui hoje, trazendo essa história bem contada da Segunda Guerra Mundial, para nós é uma alegria, né? A gente fica muito satisfeito para entender a realidade da história, né? E quando ele falou aqui, citou que os livros, né, que ele tem interesse em que esse livro chegue até as escolas de Manhuaçu, isso me motiva muito com esse objetivo, de levar a cultura até as escolas da cidade. Então eu fico aqui, quero agradecer ao Dr. Luiz Amorim, Dona Celeste, a todos os acadêmicos de Manhuaçu, acadêmicos de letras, e para estar aqui com a gente, não deixando essa chama jamais morrer, que é a chama da cultura. Muito obrigado. Acadêmico também, Fabrício Santos Souza, presente, né? Ele que é amante das artes, além de artista plástico, né? Escritor, o diretor do Patrimônio Cultural da cidade, participando desse evento. Não somente da história, né, que esse livro do escritor Giovanni Lutfala vem trazer para nós, mas esse achado de vários recortes, fragmentos da história que nunca foi contada na pesquisa que ele fez. Então, assim, além de homenagear também a Força Expedicionária Brasileira, aos combatentes, né, no caso, aqueles que serviram de Manhuaçu, as pracinhas, né, principalmente lembrando da pessoa aqui do seu Tito, Zé Almeida e tantos outros também que participaram, é um momento muito marcante escutar, através dessa palestra, dessa apresentação do livro dele que ele lançou aqui hoje, né, a gente vivenciar essa história e homenagear exatamente todos que serviram na Segunda Guerra Mundial e foram os nossos heróis. E tem um convite especial também, o próximo lançamento. Exatamente, agora o próximo lançamento da casa, no dia 17 de agosto, aqui a partir das 19 horas, será através dos meus 2 livros que eu venho trazer, a mentalidade artística criativa e elevação da mente ao espiritual. Então vou estar lançando 2 livros aqui na Academia Manhuaçuense de Letras. Acadêmica CJ de Moraes também falando pra gente. A Fundação Manhuaçuense de Cultura, a Academia Manhuaçuense de Letras, cumpre, né, muito bem o seu papel, conforme o presidente Dr. Luiz Amorim há pouco falava, né, em seu discurso, o 9º livro lançado aqui nesta casa, que é brilhante. Essa referência cultural de Manhuaçu
e para toda a região. E o lançamento do livro, né, claro, FEB, Missões de Observadores Militares, do professor doutor Giovanni Latfala, família tradicional aqui em Manhuaçu, né? Então, parabéns ao Giovanni, parabéns a todos aqueles que compareceram a esse lançamento nessa noite marcante para a história, né? Sobretudo da Força Expedicionária Brasileira, que ele frisou muito bem, e isso é muito bom, muito bom. Teremos mais lançamentos próximos, né? De 17 de agosto, livro do comendador Fabrício Santos, que é nosso membro benemérito. Estaremos aqui uma quinta-feira, se Deus quiser, e todos estão convidados para mais uma noite de gala nessa casa, se Deus quiser.